Brasil e no mundo, no caso, você vai ver que tem várias civilizações antigas. Só que no Brasil, as pessoas meio que negligenciam isso, não colocam muito isso em pauta e nem fala sobre algumas civilizações que existiram. E recentemente começaram a ser estudados civilizações na Amazônia. Só que a Amazônia é um ambiente muito hostil. Por quê? Porque tem animais, tem um solo que não é lá muito bom para plantar, não tem essa capacidade de exercer, de terem habitantes ali. Então, o que é que acontece? Aqui, essas matérias que eu tirei foi de 11 de janeiro de 2024. Ou seja, no início dessa década, basicamente 2020, que descobriram que sim, poderia existir habitantes dentro da floresta amazônica. Aqui a gente pode ver ali em cima a floresta, ali as confirmações científicas de que sim existiram e que inclusive um dos estudiosos, além de confirmar, teve a oportunidade de saber que um dos navegadores que estavam ali navegando pelo rio da Amazonas, um desses navegadores simplesmente estava navegando e foi encontrando grupos de indígenas. Aos poucos ele foi vendo que tinha muitos indígenas. E naquela época, Portugal tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas, a Espanha tinha 9 milhões de pessoas e a Amazônia tinha em média 10 milhões. E para a época, para a gente estar falando isso antes, meados ali de 1500, para aquela época aquilo era muito. Então, você ter 10 milhões de pessoas no lugar e essas pessoas terem cultura, terem língua, terem etnia, tudo certinho, é uma coisa muito extraordinária e é uma coisa que merece ser falada. Pode passar o slide. O legado cultural indígena, eu vou falar sobre algumas coisas dos indígenas que eles têm, que eles fizeram no passado e que depois, hoje, inclusive, reflete na nossa vida e às vezes a gente até nem percebe, sabe? E, por exemplo, eles cultivavam coisas e domesticavam coisas, plantações e etc., que fazem parte hoje do nosso dia a dia, alimentos que fazem parte hoje do nosso dia a dia, como por exemplo mandioca, milho, batata doce, amendoim, aquele amendoim que às vezes a gente vai na praia e come, pronto, ou então que vem na festa junina. Eles plantavam isso, faziam esse tipo de plantação. Eles praticavam uma agricultura sustentável, uma agricultura que era a favor do meio ambiente, que uma agricultura que, diferente das de hoje em dia, que são cheias de agrotóxico, que a maior visão dos negociadores é justamente o dinheiro. Na época, não. Na época, eles faziam para comer, para poder eles se sustentarem com aquilo. Outra coisa é que tinha centenas de etnias. Como eu falei, na Amazônia só tinham 10 milhões de pessoas. Então imagine como deveria ser no resto do país, no resto do Brasil. Era muita gente e cada um desses grupos não era um grupo só. Não posso dizer, o indígena, ele se vestia dessa forma, com esse jeito, usava esse cocar. Não era assim. Cada um tinha o seu jeitinho, assim como no Brasil hoje. A pessoa que mora no Rio de Janeiro não vai ser igual a pessoa que mora em São Paulo, que não vai ser igual a pessoa que mora em Sergipe, que não vai ser igual a pessoa que mora em Salvador. Vai ser todo mundo diferente. A mesma coisa era no passado. Cada um era diferente um do outro. E às vezes tinham grupos indígenas maiores, tinham grupos indígenas menores. Tudo isso era tido naquela época no nosso país. Eles também tinham um conhecimento muito bom em astronomia, hidráulica e geografia. Tanto que eles fizeram canais e várzeas. Várzeas é natural, no caso, mas canais para proteger a plantação deles, para proteger a agricultura deles. Isso é muito interessante, porque justamente na época, para que isso estivesse lá, poxa, isso é uma tecnologia muito boa. Porque, para você ver, um povo que era dado como burro fazer um canal para proteger a plantação e colocar ainda, por exemplo, os canais, por exemplo,
não tivesse excessão de água, a água não atingisse um nível que prejudicasse a plantação. Isso é incrível. Por quê? Porque não era algo que, tipo, não ficasse... não era algo que os povos, que a maioria dos povos iriam conseguir fazer. Povos inteligentes conseguiriam fazer. Isso mostra que os indígenas conseguiram fazer esse tipo de coisa. Fora das cerâmicas, as pinturas corporais e tudo mais. Essas coisas que às vezes a gente vê, como o Roberto falou, o dia do índio e tudo mais, não era bem assim. Não era tipo só uma pintura. Cada uma tinha seu significado. Eles tinham seus rituais. Eles tinham seus mitos. O folclore brasileiro, por exemplo, é um deles. Por exemplo, como é que a gente sabe no folclore brasileiro, por exemplo, como ele surgiu? Como é que começou tudo isso? Justamente vem da influência dessa época. Pode não